E aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos de novo aí, então, à quarta aula sobre React. Nessa aula a gente vai ver um pouco mais sobre componentes, né, um pouco mais a fundo o que é o core do React, né, como é que ele funciona, diferença de componentes para páginas, né, vocês vão ver que não tem quase nenhuma diferença, mas a gente vai entender ali. A gente vai focar principalmente nessa parte. Como eu disse, essa é a aula 4. Então, significa que a gente tem três outras aulas antes dessa. Se tu chegou de paraquedas nessa aqui e não viu as outras três, peço por gentileza que confira a nossa playlist no canal, tá? Então, tem o vídeo aqui, tu vai ter o nomezinho do canal ali embaixo. Clica nele que tu vai ter uma playlist só de React, tu vai poder encontrar ela lá nas playlists. A gente está aqui construindo uma aplicaçãozinha junto, bem simples, nada demais. Estou mostrando ali com todos os padrões que eu costumo utilizar. Então a ideia é que a gente desenvolva aí junto e que vocês entendam, né, algumas coisas, algumas, alguns pontos chaves do React, certo? Se vocês não conheciam o canal ainda, eu imagino que vocês não são inscritos, então peço aí encarecidamente que se inscrevam no canal, que deem um like nesse vídeo e nos outros, se vocês gostarem. Mas então tá, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente estava construindo aí então o nosso projeto, um React muito simples. Até agora a gente criou uma página, uma dashboard aqui dentro, somente com uma tag P, né, um parágrafo ali escrito dashboard. A gente configurou também as nossas rotas. A gente criou a estrutura básica de projeto, né? Se vocês lembrarem aqui, a gente tem componentes, tem contextos, tem hooks, tem services e tudo mais, né? A gente tem tudo isso aí. Mas, claro, dentro desses caras a gente não tem nada ainda, né? Porque eu não expliquei exatamente o que são, né? Essas coisas e tal, a gente vai ver hoje. Então, vamos lá. A gente configurou antes o React Router DOM, que ele faz a gente alternar entre páginas, né? Então, eu tenho o projeto rodando aqui no terminal, com Yarn Start, padrãozão aí para todo o projeto React, criado com um template básico de TypeScript, né? No Create React App. A gente vem aqui, ó, a gente tem a nossa dashboard aqui, estou renderizando a dashboard. E aí, dentro do React, então a gente vai sempre ter componentes. Tá? O React é uma biblioteca para construir interfaces, né? E a ideia do React é que tu sempre construa interfaces baseado em componentes. Então, tu tem, por exemplo, vamos pegar algum site comum aí, vamos lá, Google. Olha só, a gente tem aí o Google, vamos colocar aqui teste para a gente visualizar, tem mais coisas. Né, olhando para essa telinha do Google, né, e tentando fazer uma analogia para aquilo que o React induz a gente a fazer, como é que a gente poderia construir essa página aqui do Google, né? A gente poderia ter, por exemplo, essa input de busca, seria um componente. A gente teria este componente dentro de outro componente, que é essa parte toda aqui de cima. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar um print dessa tela e aí a gente vai poder visualizar um pouco melhor o que eu quero dizer. E aqui no Paint, vamos lá. A gente tem, então, como eu comentei, a gente vai ter essa partezinha aqui que poderia ser um componente do React. A gente vai ter essa outra parte aqui que poderia ser outro componente do React. Isso aqui dentro poderia ser um componente do React. Aqui vai ser outro componente. Aqui poderia ser outro componente do React, se essa página fosse feita com React. E essa outra parte aqui, ó, um componentezinho do React que poderia estar dentro de um componente do React maior, né? Então, tu vê que tu tem uma grande organização entre componentes. É algo mais ou menos assim que o React diz para a gente fazer as coisas. Ele diz, olha, tu pega e cria diversos componentes para montar a tua interface. Então, uma página do React, ela é uma composição ali, é um grupo de diversos componentes menores, né? Esse seria o formato ideal. Até aqui dentro, ó, isso aqui poderia ser o seu outro componente. Cada um desses é um componentezinho. Algo mais ou menos assim que o React vai nos indicar a fazer. Construir as nossas interfaces baseadas em componentes, né? Outro componente aqui embaixo, ó, componentezão grande. Dentro desse componente grande, olha só, a gente poderia ter isso aqui como sendo um componente também. Ó, cada um desses caras poderia ser um componente.
Então, a ideia é essa do React, é tu fazer uma página, ou a tua interface, melhor dizendo, né? Não interessa o que seja a tua interface, fazer ela baseada em componentes. Um componente dentro do React, ele vai ser basicamente ali uma função que vai agrupar determinados elementos de interface, podendo até mesmo ser outros componentes React. Bom, então, tendo em vista essa ideia de componentes, né, ou seja, o React ele é todo voltado para tu construir componentes. Tu sempre vai construir um componente, tá? A gente ia falar, né, da diferença de páginas e componentes no React. O que é uma página? É um componente, na verdade. Olha só, se a gente olhar, aqui, ó, a gente tem essa página aí de dashboard, né? Essa que está aparecendo aqui. Na verdade, ela é um componente. Isso aqui, ó, esse export const dashboard que retorna um HTML, isso aqui é um componente do React. Então, o que é um componente dentro do React? Ele vai ser toda a função e retornar um HTML. Então, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou clonar isso aqui, eu vou chamar de 1 aqui, só para ele não dar erro no nome. Se eu retornar assim, ó, uma string teste, isso aqui, teoricamente, não é um componente React. Eu vou colocar a letra minúscula, então, né? E isso aqui não é um componente React. Mas isso aqui já é um componente React. É basicamente essa a diferença daquilo que é um componente e que é uma função aqui dentro, né? Então, basicamente, isso aqui é um componente React. Só que a gente interpreta que este componente aqui, ele é usado como uma página, tá? Então, esta página, esse componente que a gente interpreta como sendo uma página, dentro dele, a gente vai poder retornar aqui dentro, né? Tudo que é HTML, a gente vai retornar outros diversos componentes que tem no HTML, no React. Componentes nativos ou componentes que a gente mesmo cria. Então, por exemplo, se eu criar um componente chamado button, eu posso retornar ele aqui dentro, um componente específico. Vou fazer aqui. Esse componente button aqui, ele vai retornar então aí um elemento, um button aqui personalizado do próprio React, né? E olha só, isso aqui é um componente React. Então eu tenho a minha página que retorna aqui um componente nativo do próprio HTML, mas eu posso dizer para ela retornar mais de um elemento do React, tá? Então, ó, eu posso dizer para ela retornar aqui um button também. Então, eu retorno uma div, dentro da div eu vou ter o tag a dashboard e dentro da dashboard eu coloco um button. Se eu olhar no navegador, olha só que interessante. Eu tenho o meu button aqui, ó, está sendo exibido lá dentro. Então é isso aí, tá? Uma página, na verdade, é só uma ideia conceitual para um componente, é só a interpretação, né, de um componente que pode retornar vários outros componentes. Lembrando que esse button aqui, ó, eu poderia muito bem ter e fazer com que ele retornasse outros elementos também, tá? Não teria problema. Eu poderia fazer dessa forma. E aqui eu chamar de button, né? Eu poderia fazer desse jeito também que não teria problema. Aqui eu tenho que dar o return. Ali. Eu poderia fazer desse jeito que funciona também, tá? Eu posso retornar mais elementos aqui dentro. Ou se eu tiver um terceiro, lá, se eu quiser chamar aí de button e button 1, eu mostro o button 1 aqui dentro, beleza? Eu posso fazer esse button ser mostrado aqui dentro. Ó. Então, eu tenho esse button aqui renderiza esse, e esta página renderiza o button 1 e renderiza o button. Né? Então dá para fazer aqui de uma montoeira de coisas aqui dentro, né? É bem dinâmico essa questão. E assim, o cara consegue criar praticamente qualquer coisa relacionado à interface utilizando componentes do React, né? Eu acho que isso é um dos grandes motivos aí que o React ele tá tão popular agora, né? Ele é bem simples de entender essa parte de criar componentes. Componente é uma função JavaScript que retorna HTML, basicamente, né? Que retorna esse, melhor dizendo, JSX, né? Então, o componente é basicamente isso. Tá? Então, eu acho que isso aí, por parte, foi por isso que o React está tão popular hoje em dia, né? Porque ele é muito simples de entender e muito simples de configurar, né?
Eu acho que essa aula a gente fica por aqui, a ideia é que ela seja bem rápida mesmo, é só para entender um pouco melhor o que que é esse componente, né? A diferença de um componente para uma página, a gente entendeu que é a mesma coisa, tá? Não muda quase nada de um para o outro, é só mesmo a ideia. E aí, na próxima aula, a gente pode, então, criar ali um formulário de login. A gente vai digitar alguma coisa, fazer esse estado ser guardado, para a gente poder mandar isso para o back-end ali em um segundo momento, ou fazer algum outro tipo de tratamento, né? Então, até lá.